Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Prezi e meu projeto de TCC fala a respeito do resgate das brincadeiras tradicionais na infância da geração Alpha. A metodologia desse projeto foi com base no método Aberto de Santos, onde nela foram adicionadas metodologias de outros autores cabíveis para a evolução desse projeto. E este projeto foi sob orientação da professora Ana Paula. Então, para contextualizar, as crianças dessa geração nascem a partir do ano de 2010. E essa é a primeira geração na qual muitos aspectos analógicos parecem bastante distantes. Aquelas brincadeiras que foram tão importantes na nossa infância, como pular corda, amarelinha, empinar pipa, não são tão interessantes aos olhos dessas crianças. E a pergunta aqui é: de que forma desenvolver estampas lúdicas a fim de despertar interesse por parte das crianças da geração alfa em brincadeiras analógicas? Para mergulhar de cabeça no cenário que essas crianças estão envolvidas, foi feita uma pesquisa observacional para entender a forma como as crianças interagem entre elas. Então, na tarde do dia 8 de março, eu fui até a casa da minha mãe e lá estava minha irmã e duas amigas, e elas estavam brincando de uma brincadeira que parecia um upgrade de pega-pega, que o nome era pique congela. Mas aquilo não durou muito e logo elas foram brincar com o celular. E aí foi aí que de maneira sutil eu intervi perguntando se elas não conheciam uma brincadeira chamada elefante colorido. E para minha surpresa, nenhuma delas conhecia. Eu expliquei para elas como funcionava e elas brincaram e acharam super divertido. Segundo uma pesquisa realizada por mim no ano passado, para fins de artigo científico, foram entrevistados 103 adultos que convivem com crianças, e os dados foram os seguintes: 22,4% das crianças da geração alfa não conhecem brincadeiras tradicionais. Outro dado que contrapõe a isso foi que, ao perguntar sobre o momento em que as crianças fazem uso de dispositivos tecnológicos, 57,1% disseram que depois da escola e em finais de semana. Nessa perspectiva, a recomendação mais recente, realizada pela Organização Mundial da Saúde em 2019, é de que as crianças de até 5 anos de idade não devem passar mais de 1 hora diante de uma tela de smartphone, computador ou TV. Já os bebês com menos de 12 meses de vida não devem passar nem 1 minuto em frente de dispositivos eletrônicos. O ideal é que as crianças passem 3 horas em atividades como caminhar, engatinhar, correr, pular, se balançar, escalar, dançar, pedalar, pular corda, entre outros passatempos, evitando o comportamento sedentário. Por que resgatar? Hoje tem se falado do resgate da cultura popular e da brincadeira tradicional, sendo reconhecida como elemento fundamental para o desenvolvimento infantil. Em um contexto de futuras tendências, conforme aponta o reporte A Visão Futuro Sem Pressa da WGSN, é tempo de explorar ideias esquecidas, usando a memória como um trampolim para a criatividade. Além de que, essas brincadeiras trazem com elas uma série de estímulos que auxiliam o desenvolvimento cognitivo e social da criança. Então, foram pesquisadas a respeito de todas essas brincadeiras tradicionais existentes no folclore brasileiro. Para este projeto foram escolhidos 6 que possuem estímulos diferentes entre si. Este é o quadro das brincadeiras tradicionais que foram destacadas. São elas: amarelinha, bambolê, elefante colorido, esconde-esconde, pipa e pular corda. E neste quadro é possível compreender que nessas brincadeiras existem intrínsecos nelas estímulos para o desenvolvimento da criança. Como, por exemplo, ao pular corda, a criança está estimulando a aprender sobre os números, a inteligência corporal, percepção auditiva e visual, atenção, agilidade, resistência física e estímulo ao convívio social. A faixa etária do público-alvo deste projeto são crianças de 4 a 9 anos de idade. Nesta fase, a criança tem seu desenvolvimento acelerado. Segundo Jean Piaget, renomado psicólogo e filósofo conhecido por seu trabalho no campo do desenvolvimento infantil, nesta fase, a criança está se desenvolvendo em aspectos cognitivos, sociais e psicológicos. No segmento de vestuário infantil surgiram inúmeras tendências, dentre elas o vestuário como forma de aprendizagem, transmitido através do design pedagógico, tendo a finalidade de contribuir para o desenvolvimento infantil. Junto a este gap, este projeto pretende comprovar, a partir da indumentária, as noções básicas das brincadeiras tradicionais das crianças, a partir dos desenhos, cores, texturas dos brinquedos e das brincadeiras estampadas nas roupas, sendo transmitidas de maneira lúdica.
Desta forma, serão estudadas as necessidades específicas, a fim de desenvolver a linguagem mais assertiva a ser seguida. A função prática é vestir as crianças de maneira confortável, buscando tecidos e modelagens que se adaptem às necessidades de conforto. A função estética é transmitir através das cores e desenhos os estímulos às brincadeiras tradicionais. E a função simbólica chega aos pais das crianças, que terão sensações nostálgicas ao ver a peça estampada. Compilando todos os insights a respeito desse projeto, foi gerado um brainstorm, e as informações foram organizadas a partir de um mapa mental. Buscando contemplar todos os setores possíveis do projeto. Durante a geração de ideias, surgiram insights a respeito do produto, onde não somente a estampa fala a respeito da brincadeira tradicional, mas sim a roupa segue com um manual de instruções, uma espécie de tag, ensinando a criança a brincar aquela brincadeira tradicional esquecida. Buscando capturar a essência do projeto, foi pensado e analisado a respeito do nome da marca. E então, nasce a Hilario, palavra inventada que provém da palavra hilário. Segundo o dicionário de língua portuguesa, hilário significa alegre, contente. Esse adjetivo refere-se majoritariamente a alguma coisa ou a alguém que provoca riso e alegria. Assim, é sinônimo de hilariante, divertido, hilare, risível, cômico, engraçado, burlesco, entre outros. E este contexto fala diretamente com a infância, repleta de alegrias e momentos hilariantes. E é esta visão que a Hilario quer passar para o seu público-alvo, a importância desses momentos hilários. Antes de iniciar a geração de alternativas, foi criado um moodboard inspiracional, com um compilado de imagens que demonstram o conceito a ser aplicado no projeto. Durante a geração de alternativas, foram testados estilos de traço, elementos, técnicas de ilustração e as mais variadas maneiras de expressar a essência do projeto de design de superfície. Foram dias de teste até chegar no estilo gráfico desejado. Acredito que a grande receita é mergulhar de cabeça no oceano profundo que é a criação, desbravar referências e estilos, se inserir no contexto desejado, até que chega um momento que você consegue chegar no resultado imaginado. Para a concepção da cartela de cores, foi analisado o reporte de tonalidades para o verão 2021 do WGSN, onde foi detectado como tendência as cores extravagantes e ácidas. Então, após toda a coleta de dados e estudo a respeito do projeto, é que foi iniciado o processo de ilustração e concepção dos raportes de estamparia. Estampa pipa ao vento. A técnica utilizada foi a de aquarela em pasta. Os desenhos foram escaneados e então as falhas foram tratadas no Photoshop. A ideia aqui é de dar movimento e profundidade. Esse efeito foi dado através da sobreposição dos elementos, assim como nas cores. As pipas azuis ao fundo ajudam a trazer a sensação visual. Estampa pular corda divertido. Os desenhos foram ilustrados à mão e depois digitalizados com estilos de brushes que imitam pincel no Photoshop. E este rapport pretende transportar quem olha para um cenário de brincadeiras ao ar livre. O estilo de ilustração é com traços simples e irregulares, dando a entender de quem foi uma criança que desenhou, assim como a escolha de preenchimento dos elementos, mais rabiscado. As flores em preto são para dar mais movimento e descontração ao ambiente estampado. Estampa elefante colorido. Os elefantes foram desenhados à mão e depois digitalizados utilizando brushes variados do Photoshop. A ideia aqui é de deixar a arte bem colorida e divertida, e isto foi obtido através da forma como os elementos foram desenhados. Estes são maxi elefantes coloridos e descontraídos. Estampas com desconto. Aqui, o desejo foi transportar a quem olha diretamente para uma floresta, onde os bichinhos da floresta estão escondidos atrás dos matos e árvores. Preste bem atenção que você vai encontrá-los. Estampa o movimento do bambolê. Movimentos circulares você faz usando o bambolê, e este desenho transpassa esse movimento. Estampa amarelinha. Esta é a própria amarelinha, cheia de cor e diversão, e é isto que pretende se passar com essa estampa. A forma como eles foram ilustrados tem o intuito de ser uma estampa sem gênero, onde facilmente qualquer criança consegue se identificar com o desenho. Foram analisados os 3 principais métodos de impressão: estamparia digital, sublimação e cilindro.
Dentre as três, a técnica mais viável a ser utilizada é a sublimação, pela perfeita gama de cores que ela disponibiliza por um custo bem acessível. Então, como eu queria desenvolver o protótipo e participar de todas as fases do desenvolvimento do produto, eu fui atrás de empresas que forneciam esse tipo de serviço e encontrei a usina Têxtil, que é localizada em Novo Hamburgo. Para que as estampas cheguem até as crianças, foram pensadas pecinhas de roupas, que irão carregar as estampas ilustradas para o projeto. Hilariou. Quanto às legislações, no que diz respeito ao ramo do vestuário infantil, foram encontradas duas normas da ABNT: vestuário, referências de medida do corpo humano e segurança nas roupas infantis. Já em relação às tintas sublimáticas, foi encontrada uma norma em vigor, que dá informações a respeito de segurança humana e ao meio ambiente, no que diz respeito aos produtos químicos. Os moldes foram levados até uma costureira que fez a concepção dos produtos. Aqui são aquelas tags em forma de manual que comentei, que foi uma ideia obtida a partir do brainstorm, onde cada peça estampada carrega a sua respectiva tag, explicando o passo a passo da brincadeira desconhecida. Este é o momento de verificação do produto, observando a relação do público-alvo com ele, a fim de apontar falhas e acertos. Este momento aconteceu na tarde do dia 30 de maio de 2020. Na Praça Jardim do Lago, em Canoas. As crianças foram levadas ao parque para brincarem ao ar livre. Lá foi apresentado o produto e os manuais. Logo, elas se apaixonaram pelas cores e pelos elementos divertidos estampados, tentando fazer ligação do que se tratava a estampa. Elas vestiram os protótipos das peças e então as crianças de 8 anos leram para as de 5 que não sabiam ler os manuais das brincadeiras. Neste dia, enquanto elas brincavam, foram geradas as fotos e o vídeo conceito da marca Hilariou. A maneira de distribuição foi pensada como vemos atualmente. A pessoa chega até a lojinha pelo Instagram, que o direciona para o e-commerce da loja, para fazer sua compra online. Monetização. A metragem mínima de tecido usada para a concepção de uma peça é de 1,5 m, e o valor do metro sublimado é em torno de R$ 17,00. Logo, o custo para produzir 1,5 m de tecido sublimado fica em torno de R$ 26,00. Agora, juntando esse custo com os custos da mão de obra da costureira, ela cobrou R$ 40,00 para fazer cada peça. Então, logo cada peça custa em torno de R$ 66,00 para ser produzida. O preço final estipulado para a venda é em torno de R$ 120,00. O lucro é de 100%. E esse é um preço médio geral, dado que a coleção possui modelos variados de peças. Eu sou a Dani, vou contar uma história. Ontem à noite encontrei na gaveta da minha irmã um manual de brincadeiras muito conhecido. Então chamei o Laura e a Alice para brincar no parque. Bambolê! Bote o bambolê na cintura e gire ele o mais rápido que puder. Uou! Amarelinha. 1, 2, 3. Pipa. Segure a favor do vento que ela vai voar bem rápido. Pular corda. Muito legal de brincar com os amigos. Elefante colorido. Que cor? Azul. Esconde, esconde. Fique em silêncio para ninguém te ouvir. Como é bom brincar. Às vezes a gente quer sair correndo por aí.
Oreo. É tempo de descobrir brincadeiras esquecidas. Então este foi meu projeto, eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim ele foi como um sonho realizado, ele foi muito especial mesmo. Eu quero muito agradecer a vocês, professores, por todo o conhecimento que foi depositado em nós. Eu também quero muito agradecer as pessoas que estiveram envolvidas comigo nesse projeto. A minha orientadora Ana, a Bianca, minha namorada, que também produziu os vídeos e as fotos, a Maria, costureira, que produziu as pecinhas. Então é isso, eu espero que logo a gente possa se ver e muito obrigada!